aberto o livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos. Vamos ler um texto que está inserido no capítulo 17. Atos, capítulo 17. Leiamos os 3 primeiros versículos deste capítulo, Atos capítulo 17, a partir do versículo de número 1, escrito está: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Vou enfatizar mais uma vez o versículo 3, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo está em sua 2ª viagem missionária. E nesta 2ª viagem missionária, Paulo inicia com o propósito de levar o evangelho de Cristo à região da Ásia. E em detrimento a este propósito, Dr. Lucas enfatiza que o Espírito Santo o impede que nesta ocasião o evangelho fosse anunciado na Ásia. Em detrimento a isto, o apóstolo Paulo, por sua vez, tem uma visão onde um varão da Macedônia aparece-lhe, e nesta visão o varão da Macedônia roga-lhe dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu então que o destino de Deus para a sua vida neste exato momento não era ser enviado para a Ásia, mas enviado para a Macedônia, a fim de que o evangelho de Cristo pudesse ser anunciado naquela região. Tendo dito isto, o apóstolo Paulo então resolve partir para a região da Macedônia. Quando nós lemos a exposição do capítulo anterior, perceberemos que o primeiro degrau da obra missionária em Macedônia se dá na cidade de Filipos. O apóstolo permanece em Filipos por algum espaço de tempo, o evangelho de Cristo é anunciado, vidas se rendem a Jesus, e diante de tal propósito estabelecido, o apóstolo então continua a sua viagem missionária na região da Macedônia e, por sua vez, agora ele resolve viajar por cerca de 170 quilômetros. E o destino agora é a capital daquela região, a mãe de toda a Macedônia, no qual a Bíblia vai chamá-la de Tessalônica. O apóstolo então chega à cidade de Tessalônica, conforme o texto que lemos, e ao contrário da cidade de Filipos, em Tessalônica havia uma sinagoga de judeus. Se você estudar o comportamento de Paulo durante suas viagens missionárias, você vai perceber que o primeiro ponto que Paulo atentava a uma cidade é se nesta cidade havia uma sinagoga de judeus, pois se assim houvesse,
este seria o ponto de partida para o exercício do seu propósito ministerial naquele lugar. Paulo percebe então que em Macedônia, isto é, em Tessalônica, havia uma sinagoga de judeus e Dr. Lucas enfatiza, dizendo como era o costume de Paulo, ele então foi ter com eles. E o texto diz que por cerca de 3 sábados, o apóstolo disputou com eles as Escrituras. Interessante que esse verbo disputar no original do texto dá a ideia de lançar base, lançar argumentos, ou seja, por cerca de 3 sábados o apóstolo lança argumentos para os judeus que ali estavam a respeito das Escrituras, o que diz de fato o texto sagrado. E aí Lucas vai ser um pouco mais categórico, e ele encerra o versículo 3 dizendo, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Isso é bem interessante que, por esse tempo em que Paulo ali esteve, a mensagem de Paulo era unicamente uma, qual? Jesus Cristo de Nazaré. E durante este tempo, a intenção de Paulo era basicamente sob 2 princípios: expor e demonstrar que a ressurreição de Cristo, que a morte de Cristo, era algo necessário. Então a sua intenção basicamente era esta. Por cerca de 3 sábados o apóstolo ensina aos judeus de Tessalônica a necessidade que havia na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Quando eu me deparei com este versículo, eu fiz algumas indagações, e uma das tais, eu reparto com vocês, quais são as necessidades, ou quais eram as necessidades que envolvem-nos a morte de Cristo e sua ressurreição, ou seja, por que era necessário Jesus morrer? Por que era necessário Jesus ressuscitar? O que há nos bastidores destes 2 eventos, isto é, Calvário e ressurreição, que carregam consigo uma necessidade. Qual era a necessidade? Porque era necessário Cristo morrer e ressuscitar. Sobre isso que vamos meditar aqui de forma bem prática e objetiva. Em primeiro lugar, eu destaco a vocês algumas necessidades que havia no fato de que Cristo teria que morrer. Quais são as necessidades que envolvia o Calvário? Porque era necessário Jesus ser pendurado no alto da cruz. Por que era necessário Jesus ser pendurado no alto do madeiro, no alto do Gólgota? Em primeiro lugar, era necessário Jesus Cristo morrer, porque o plano do Calvário, o plano do Gólgota, não foi uma rota alternativa. O Calvário não foi uma segunda opção de Deus. O Calvário não foi um plano B, porque o plano A falhou. O Calvário não foi uma rota alternativa. O Calvário não foi um acidente de percurso. O Calvário não foi uma atitude movido por circunstâncias que aparentemente não possuíam uma solução a princípio. Não. Jesus Cristo necessitava morrer, porque o Calvário foi um plano, ou é um plano, que foi arquitetado na eternidade. Embora Cristo Jesus tenha padecido no alto do Gólgota, o Calvário não foi projetado no alto do Gólgota. Embora Cristo tenha padecido no alto do madeiro, o Calvário não foi projetado no alto do madeiro. O Calvário foi projetado e arquitetado na mente e no coração de Deus. Eu me lembro então
que Pedro está pregando no dia de Pentecostes. E o apóstolo diz que o Cristo que morreu, ele morreu de acordo com a vontade e a presciência de Deus. Mesmo Pedro, quando vai escrever sua carta, ele vai nos dizer que o Cordeiro se manifestou agora, mas na verdade ele já é conhecido desde antes da fundação do mundo. O apóstolo João entende isso, e por ocasião de Apocalipse chegamos à conclusão: o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo. O que eu estou tentando lhe dizer é que Cristo morreu não foi porque Judas o traiu. Cristo morreu não foi porque Pedro o negou. Cristo morreu não foi porque Pôncio Pilatos o sentenciou. Cristo morreu não foi porque o Sinédrio, o tribunal religioso judaico, testificou que ele estava blasfemando. Não, Cristo morreu porque o Calvário era um plano que havia sido arquitetado na eternidade. O que eu estou tentando lhe dizer é que quando Adão cai, Deus não é pego de surpresa. Quando Adão erra, Deus não é pego de surpresa, porque antes da serpente liberar o seu veneno, o cordeiro já havia sido sacrificado na eternidade. Por isso que eu compartilho deste princípio. Sérgio, me dá só um pouco de retorno aqui, por favor. Por isso que eu compartilho deste princípio, que antes de Deus dizer haja luz, primeiro ele disse haja cruz. O Calvário é um plano que foi arquitetado na eternidade. Segunda razão, havia a necessidade de Cristo morrer, porque nós havíamos sido destituídos da glória de Deus. Entra Paulo na carta à igreja em Roma dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Percebo a segunda razão, que demonstra-nos a necessidade de Jesus ser pendurado no alto da cruz. Por quê? Porque o homem havia sido destituído da glória de Deus. A expressão que Paulo utiliza, a referência em pauta, descreve-nos a glória que o homem nutria no seu estado original, a glória que o homem nutria no seu estado de inocência. O texto afirma que Deus, pela viração do dia, resolvia sair do trono, descer até o jardim para se relacionar com Adão. Que privilégio extraordinário, porque quando Adão queria oferecer o culto, não era Adão que ia até Deus, era Deus que descia até Adão. Não era Adão que ia até o trono, era Deus que descia do trono. Adão nutria desta glória no seu estado original. Só que o texto vai dizer que havia consequências do pecado, e uma destas consequências é a destituição da glória de Deus. Quando o homem cai, o texto afirma que ao mesmo havia sido feito a sua imagem e semelhança, isto é, a imagem e semelhança do Criador, aspectos morais e aspectos espirituais. Quando o homem cai, essa glória é destituída. Ele não possui mais agora esta presença, ele não possui mais agora esta glória em evidência. E Paulo entra dizendo: todos pecaram, e já que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Paulo está dizendo que a glória foi perdida. Paulo está dizendo que a glória não é mais uma evidência. Paulo está dizendo que a glória agora não se manifesta em sua totalidade,
não se manifesta em sua abundância, não se manifesta em sua plenitude. É por isso que o Cordeiro precisava ser morto. Por quê? Porque a glória havia sido perdida. Diante desta verdade, lembro-me da profecia do profeta Ageu, quando ele libera dizendo: e a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Não entenda esse texto somente no seu aspecto literal. Quais são essas duas glórias? Ou quais são essas duas casas? No aspecto literal, a primeira casa é o templo de Salomão. A segunda casa é o templo reconstruído por Zorobabel. Só que no aspecto profético do texto, partindo dessa linha de pensamento, de que essas duas casas representam as duas alianças. A primeira casa é a aliança que está no Antigo Testamento, é o ministério da morte, é o ministério da condenação, segundo a concepção paulina. A segunda casa é o ministério do Espírito, é o ministério da justiça, é a nova aliança que não foi instituída sob sacrifícios de animais, como foi a primeira, mas foi instituída sob o sangue do Cordeiro. A nova aliança, que não foi estabelecida no alto do Sinai, como foi a primeira, mas foi estabelecido no alto do Gólgota, como foi a segunda. A nova aliança, cujo mediador não é Moisés, como é a primeira, cujo mediador é Jesus Cristo, como é a segunda. O profeta libera dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Sabe que o profeta está dizendo é que haverá a restituição da glória que foi perdida, haverá a restauração da glória que foi perdida. Aí eu me lembro então, Bíblia, segundo Coríntios capítulo 3, Paulo entra dizendo: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os seus olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que era transitória. Entra Paulo perguntando: se o ministério da morte já possuía uma glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito, o ministério da nova aliança? E ele conclui dizendo: porque se o ministério da condenação, antiga aliança, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, nova aliança. Sabe que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? É fato que o ministério da antiga aliança possuía uma glória, mas eu preciso lhes dizer que maior glória ainda será do ministério do Espírito, o ministério da nova aliança. Aí Paulo conclui dizendo: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos. Aí ele conclui versículo 16, mas 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aí ele conclui dizendo: mas todos nós quem está inserido na glória da nova aliança, do ministério da justiça, do ministério do Espírito, aí ele conclui dizendo: mas todos nós com o rosto descoberto. Sabe o que ele está dizendo? Agora não precisamos colocar um véu,
Porque Moisés colocava o véu para tampar algo que era transitório. E por que não precisamos mais de um véu? Porque a glória da nova aliança não é transitória. A glória da nova aliança é eterna. A glória da nova aliança é permanente. Aí ele conclui dizendo: nós com o rosto descoberto, o que fazemos, Paulo? Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Como é que é? Refletindo como um espelho a glória do Senhor. E aí, somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Isso é extraordinário. Porque Paulo utiliza aqui dois verbos. Primeiro, transformação. Segundo, refletir. Paulo está dizendo o seguinte: a glória que nós refletimos é a glória que nos transforma. Ou seja, quanto mais eu sou transformado pela glória, mais eu reflito a glória. Quanto mais a glória me transforma, mais alguém vê a glória refletindo em mim. Quanto mais a glória me muda, mais alguém percebe a glória em mim. Por que Paulo está dizendo isso? Porque se na antiga aliança, se por ocasião da queda de Adão, a glória foi perdida, Jesus abre a boca e diz: Pai, está consumado. Seu corpo foi moído no madeiro, seu sangue foi jorrado na cruz, o caminho do Santo dos Santos se abriu, o ministério da nova aliança se estabelece. E já que tudo isso se acontece, a glória que foi perdida agora é restaurada, mas ela vem numa porção maior, ela vem numa dimensão maior. E por que ela vem numa dimensão maior? Porque Moisés experimentou a glória, mas foi transitória, e por isso precisava colocar um véu. Paulo diz: vocês não precisam de um véu. Sabe por quê? Porque a glória que está dentro de vocês, ela não acaba no culto de domingo. A glória que está dentro de vocês, ela permanece diariamente, porque a glória é permanente. E por que a glória é permanente, Fábio? Porque Moisés vai dizer: Deus, eu quero ver a tua face. E Deus diz: minha face você não pode ver, mas faz o seguinte, vem para a fenda da rocha, porque eu vou passar, e quando eu passar, você só vai me ver de costa. Só que a glória